SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... O Almanac Saúde traz hoje um tema que está no dia a dia da gente. Trânsito, correria, excesso de atividades. A soma disso tudo acaba gerando aquilo que conhecemos como estresse. Pois é, Robson. A Organização Mundial de Saúde estima que aproximadamente 90% da população mundial conviva com esse mal. Complicado, né, Mariana? Realmente é só pensar nas pressões cotidianas. Além das dificuldades nas cidades, enfrentamos pressões profissionais, financeiras, nos relacionamentos. Bom, aí fica difícil relaxar o corpo e a alma, né? Então, que tal a gente começar agora, descobrindo como levar uma vida mais equilibrada? Esse é o objetivo do Almanac Saúde. O Brasil é o segundo país com maior nível de estresse no planeta. A Organização Mundial da Saúde aponta que 70% dos trabalhadores sofrem com esse problema. É possível até que você seja uma dessas pessoas e nem perceba que esse mal silencioso está afetando a sua saúde. Por isso, vamos falar sobre causas, sintomas e medidas para controlar o estresse. Antes de mais nada, para entendermos de verdade o que é o estresse, vamos conhecer o caminho dele pelo nosso corpo. O estresse é uma resposta do corpo a situações desafiadoras. Começa no hipotálamo, uma região do cérebro que sinaliza situações de alerta. O corpo libera cortisol e adrenalina, os hormônios do estresse. Esse processo é como um mecanismo de defesa do corpo, que poderia nos dar energia para fugir de uma situação real de risco. Essa energia vem da glicose, um açúcar produzido pelo fígado, com a liberação dos hormônios do estresse. Coração e respiração aceleram, vasos sanguíneos dilatam, além de surgirem outros sintomas físicos e psicológicos. O estresse pode causar dores de cabeça, dores musculares, prejudicar a imunidade, dificultar a atenção e o sono. A lista de problemas é ainda mais longa, mas pensar nisso já causa um certo estresse. E para falar sobre estresse, eu recebo aqui no estúdio a doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, Poliana Andrade. Tudo bom, Poliana? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigada, Robson. É um prazer estar aqui e conversar sobre um tema tão importante. Verdade. Poliana, o tema de hoje é uma pedra no sapato de muita gente que está nos assistindo. Mas ao contrário do que se pensa, o estresse ele não surgiu recentemente, não é isso? Exatamente. O estresse é uma alteração global do nosso organismo frente a novas mudanças ou então situações diferentes do nosso cotidiano. Isso abala a pessoa e faz com que ela tenha esse estresse, na verdade? Certamente, mas o estresse ele é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Ele não é de todo maléfico, não. E por que muitas pessoas consideram o estresse como o mal do século XXI? É natural essa associação e legítima, considerando que nós temos várias atribuições, seja no trabalho, na família, portanto, esse ritmo um pouco mais frenético. Correria do dia a dia. Exatamente, acaba desencadeando um nível maior de estresse. Teria alguma coisa de bom, alguma coisa de positivo que o estresse poderia nos trazer? Sim, com certeza. Ele é fundamental para a nossa sobrevivência, para a manutenção do nosso bem-estar. Então, existem duas possibilidades, né? O estresse ele pode ser benéfico ou nem tanto. O benéfico é o estresse, que ele é manifestado em relações positivas, quando, por exemplo, em situações de euforia, né, de algo novo que a gente tenha que reagir, é positivo para o ser humano. No outro lado, tem o de estresse, que é o estresse negativo, quando justamente a pessoa não consegue lidar bem com as adversidades e acaba tendo sintomas não tão bons assim. Então, numa determinada situação, podem haver uma reação diferente para duas pessoas. Por exemplo, no ambiente de trabalho, uma mudança, uma pessoa pode se sentir motivada e uma outra nessa mesma situação pode trazer esse estresse para a vida dela. Ela pode reagir diferente.
Isso vai depender da percepção da pessoa frente àquele estímulo. Então, se ela é uma pessoa que tem mais tendência a resistir a certos tipos de mudança, o corpo dela vai reagir também de forma um pouco mais negativa. Se ela for mais aberta a novas descobertas, provavelmente ela vai se motivar e o corpo também vai nesse sentido. Isso teria a ver alguma coisa com o histórico ou não tem nada a ver o histórico da pessoa de vida ou não? Pode estar relacionado, sim, até mesmo a questões pessoais e de personalidade, mas muito mais com relação à percepção e à forma como ela lida com o dia a dia. Então, as causas do estresse podem ser tanto externas quanto internas, correto? Exatamente. Então, externas, por exemplo, uma promoção, né, que ele está próximo a ter no trabalho, ou então um evento familiar, um casamento que seja, são eventos externos que podem afetar o comportamento das pessoas, enquanto que eventos mais internos, então ansiedade, né, preocupações também podem desencadear. A gente já abordou um pouco a anatomia do estresse, mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os sintomas do estresse também, porque para que de repente o trabalhador que está em casa nos assistindo agora, ele possa se identificar caso tenha algum sintoma que você possa abordar aqui agora. Ótimo. É importante lembrar que o estresse, ele tem fases. Então, a primeira fase do estresse é o estado de alerta. Então, onde a gente consegue perceber os primeiros sintomas. Sudorese, né, um tremor ou alguma reação nesse sentido frente a alguma adversidade. A segunda fase é a fase de resistência, aquele momento que o corpo identifica que tem alguma coisa errada e ele tenta resistir e enfrentar aquele problema. A terceira fase, ela já é de quase exaustão, onde o corpo ele começa a dar outros sinais, então uma dor de cabeça um pouco mais prolongada, um mal-estar, um cansaço exacerbado, que já são indícios de que algo não vai bem mesmo. E uma próxima e última fase é de exaustão. E aí a gente associa a doenças, a pessoa pode ter diarreias, disfunções sexuais, e aí efetivamente deve procurar também um auxílio. Bom, Poliana, já que abordamos essa questão do mau humor, eu vou entrar já na minha próxima pergunta, que nós falamos bastante aqui sobre os aspectos físicos, né, do estresse, mas também eu gostaria que você falasse também sobre os aspectos psicológicos, na questão do comportamento, como que funciona isso, como que acontece isso. De fato, o estresse altera o comportamento das pessoas. E é interessante perceber que nem sempre ela se dá conta de que alterou o seu comportamento. Mas então, ao redor, o ambiente... As pessoas que estão em volta conseguem perceber melhor ou um excesso de irritabilidade ou até mesmo de apatia frente ao cotidiano. Sim. Então, esses são alguns sinais de que algo não está bem. Do lado da pessoa, quando ela efetivamente consegue perceber isso, ela começa a passar por situações de mais ansiedade, de palpitação, e aí não consegue lidar muito bem com isso. A autoestima é abalada nesse sentido? Certamente, porque como ela fica ansiosa e aí acaba não se sentindo muito segura de si, pode afetar a autoestima, impactar no trabalho, na família, em várias esferas da vida. E é possível prevenir o estresse? Olha, é um grande desafio, mas é possível sim. Mesmo com esse dia a dia corrido? Sim, e aí as empresas têm um grande papel nisso, de oportunizar ao trabalhador um ambiente saudável dentro da empresa, onde ele possa efetivamente trabalhar com tranquilidade e minimizar os riscos de estresse também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o estresse ocupacional. O estresse ocupacional, ele é causado pelo trabalho em si, né? Pela rotina de trabalho. Então, está muito associado a questões de organização do trabalho, ou seja, normas, prazos que a pessoa tem que lidar, as condições de trabalho também, portanto, os maquinários que ela precisa lidar. Se não há o equipamento de segurança adequado, certamente vai impactar na forma como ele vai trabalhar e, consequentemente, no estresse provocado por esse contexto. Sim, correto. Até porque também é uma preocupação dele também, até com a própria integridade também, né? Se não tiver os equipamentos necessários, também pode prejudicar o próprio andamento e funcionamento também do ambiente e do rendimento do trabalhador, né? E ele acaba se ocupando com questões que não deveriam ser dele propriamente dito, e sim condições mais de trabalho, e ele deixa de fazer bem o trabalho para se preocupar com isso. E aí lidar com duas coisas ao mesmo tempo é complicado. Poliana, o que o trabalhador deve fazer se ele identificar em si esses sintomas? É importante que ele busque auxílio.
né? Que ele vá atrás de um psicólogo, alguém dentro da organização também que possa dar esse suporte a ele para que ele consiga lidar da melhor forma possível. O estresse é algo que efetivamente atrapalha, impacta no rendimento e no convívio da pessoa. Então, quanto antes ela identificar esses sintomas e buscar auxílio, melhor para a vida pessoal e profissional dela. E como o empregador ele pode ajudar a modificar esse cenário? O primeiro passo é uma ação de diagnóstico, é ele entender efetivamente quais são as demandas dos trabalhadores. Então, buscar, perguntar, fazer uma análise de cenário, de contexto, isso vai ajudar muito e é, inclusive, uma estratégia excelente de gestão. A partir do momento que o empregador sabe as reais necessidades do trabalhador, ele vai conseguir atuar de forma mais efetiva e pontual naquelas questões que precisam ser melhoradas. Daqui a pouco, a doutora Poliana Andrade vai voltar para esclarecer algumas dúvidas de trabalhadores sobre o tema de hoje. E agora vamos conhecer uma empresa que se conscientizou, entendendo que estresse é questão de saúde. Essa iniciativa surgiu da percepção de que o estresse não é um problema isolado do funcionário. Se ele tem uma dificuldade no ambiente de trabalho, isso também vai afetar os colegas e a empresa. Trabalhar exige concentração, responsabilidade e disciplina. Só que isso não quer dizer que a gente não possa encontrar uma válvula de escape no local onde passamos, em média, 1/3 dos nossos dias. O programa surgiu a partir de uma pesquisa de clima organizacional que foi desenvolvida na empresa. A gente identificou que as pessoas tinham algum nível de estresse, não sabíamos o qual. A gente percebeu que algumas patologias físicas passaram a migrar para as patologias comportamentais. E aí a gente procurou uma solução juntamente com o SESI para tentar fazer um diagnóstico desse cenário e tentar buscar uma solução que fosse amenizar esses problemas. E a partir daí, então, foi desenvolvido esse programa do gerenciamento do estresse para que a gente pudesse analisar quais eram os níveis e a quantidade de pessoas que apresentavam algum nível de estresse. Aí nós tivemos os psicólogos, as pessoas da educação física, nutricionista. Houve uma equipe assim bem consistente de profissionais nesse sentido. Muitas pessoas que a gente não imaginava, que era uma pessoa que parecia ser uma pessoa tranquila durante sua jornada de trabalho, apareceu aí, foi diagnosticado como uma pessoa com estresse. Foram feitas as oficinas, um período de 3 meses, e após ao final foi novamente aplicado o teste. Ali onde que a gente percebeu a grande evolução, digamos, porque nós tínhamos um índice de 56% de pessoas com nível de estresse, de exaustão ou quase exaustão, e após essas oficinas, após essas orientações, esse índice caiu para 1%. Eu achei excelente, por 2 motivos. Uma, para descobrir o que é o estresse que todo mundo fala. Porque hoje tem a palavra estresse, que é a palavra do momento, mas tem pessoas que não sabem o que é o estresse. Eu ficava extremamente nervoso. Quem trabalha na área de logística sabe que a tomada de decisão tem que ser muito rápida e às vezes sob pressão você acaba tomando a decisão talvez não a mais correta. Nas oficinas que aconteceram, foi estudado vários pontos dessas questões. O estresse bom é aquele estresse que levanta cedo, com motivação para trabalhar. A gente encara o estresse só como estresse ruim. E no programa a gente pode identificar assim, que existe também o estresse bom. Eu consegui compreender assim, essa questão do estresse, que você tem que ter o estresse bom, né, e tem que combater esse estresse negativo. Eu aprendi a me conhecer um pouco mais, a perceber o que eu deveria melhorar, o que eu devo melhorar, como eu devo reagir muitas vezes em determinadas situações. A gente aprendeu os níveis de estresse, algumas maneiras de você driblar esse estresse ruim que vai te deixar muitas vezes agoniado, mas aí você consegue parar, respirar, pensar um pouco melhor e tomar a decisão. Nós temos diversas atividades que envolvem os colaboradores. Nós temos esportes,
que é a área do futebol. E nós pensamos na aula de ritmos, né? Que são diversos estilos de música que nós dançamos. Você retira o estresse, você conversa, você ri, você dança. Na verdade, eu entro feliz e eu saio mais feliz ainda. Sem contar que melhora a mente, melhora o corpo, né? Eu tinha uma vida meio que sedentária. Então, hoje em dia, eu já tento dar uma equilibrada, né? Para esse estresse não voltar. A questão assim do lazer com a família também, a gente sempre procura estar incorporando nos finais de semana, né? Um programa assim é um programa, eu diria, audacioso. A direção da empresa, ela tem que concordar, a direção da empresa tem que comprar a ideia. O objetivo não é produtividade, o objetivo é bem-estar das pessoas. Consequentemente, terá produtividade. Olha, eu acredito que eu e esse primeiro grupo que participou somos privilegiados com relação a isso. É um projeto bem interessante mesmo, que vai mudar um pouco a cabeça, o nosso entendimento sobre essas questões de estresse. Eu comecei a pensar melhor naquilo que eu fazia, a refletir, a fazer um feedback daquilo que eu fazia no meu dia, na minha semana, de lidar com os problemas também. Essa conversa, essa abertura que a gente tem com eles acredito ser muito, muito valiosa assim, para eles. Eles sabem que eles podem contar com a empresa sempre mesmo, não é só com o salário ou com o emprego, né? Que eles podem contar em outros aspectos também. Nós temos empresa, família, é uma carga muito grande que a gente exerce, então nós temos que saber lidar com ela. Esse programa ele tem que continuar para todo mundo ter esse conhecimento que nós tivemos. Teve muita melhora no estresse, no convívio com os colegas, assim. Foi através disso que eu comecei a me monitorar, para transformar o meu redor, o meu ambiente melhor. É muito bacana ver gestores engajados em tornar o dia a dia dos colaboradores mais agradável e, claro, mais produtivo. O Almanac Saúde quer ajudar você a viver melhor e, por isso, fomos atrás de uma prescrição do chefe especial, com alimentos que ajudam a combater o estresse. Quem diria que o estresse pode começar a ser combatido pela boca? É isso mesmo. A alface, por exemplo, contém calmantes naturais, como a lactucina e a lactopicrina. Já peixes e frutos do mar têm zinco e selênio, que ajudam a diminuir cansaço e ansiedade. Também vale investir em vitamina C, presente em frutas cítricas, que além de levantar o seu sistema imunológico, inibe a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Discutindo o impacto do estresse, ou melhor, descobrindo meios de evitar esse problema, principalmente no ambiente de trabalho. Antes de esclarecermos mais dúvidas, vamos conhecer uma curiosidade. Passar por um interrogatório é uma experiência estressante para qualquer pessoa, principalmente para os habitantes da China antiga. Foi lá que surgiu o primeiro método que se propunha a detectar mentiras, e o processo estava ligado diretamente ao estresse. Naquela época, ao ser questionado, o acusado deveria mastigar arroz seco e cuspir os grãos. Se ficasse arroz na língua, não tinha discussão. A pessoa era condenada. A boca seca é um dos sintomas do estresse, tornando a língua árida e assim prendendo grãos ao órgão. Acreditava-se que um inocente não teria motivo para se estressar em um interrogatório nessas condições. Ainda bem que de lá para cá isso foi abolido, né? A psicóloga Poliana Andrade está de volta para esclarecer algumas dúvidas muito comuns sobre o estresse. E uma delas é a questão financeira. Isso pode causar problemas tanto na família quanto no trabalho, não é isso? O impacto do estresse financeiro se dá justamente pela distância entre as expectativas do trabalhador e efetivamente o que ele pode, o que ele consegue fazer naquele momento. Então, quando ele se vê frente a uma situação onde ele não consegue transitar muito bem, acaba impactando, sim, na forma como ele vai conviver com a família e no ambiente de trabalho. Poliana, você poderia dar algumas dicas de gestão financeira para o trabalhador que está nos assistindo? Sim, bom, passo 1 é saber que a gente não pode gastar mais do que ganha.
Então é importante que o trabalhador tenha uma noção dos seus gastos gerais e qual é de fato o seu rendimento. Fundamental para não se complicar, né? Exatamente. E tendo essa clareza, ele consegue colocar na ponta do lápis quais são as prioridades e quais são ali os gastos que podem ficar para depois. Vai evitar muito problema. Ah, certamente. Doutora, tem algumas perguntas de alguns trabalhadores e eu gostaria de colocar aqui no telão para você responder. Pode ser? Claro. Vamos lá? Vamos. Eu gostaria de saber como a dança auxilia no alívio do estresse do dia a dia. Ajuda, né? Sim, certamente. A dança e outros tipos de exercício físico colaboram para o alívio do estresse, porque é um momento que a gente pode produzir serotonina, um hormônio que nos dá prazer, bem-estar, uma sensação de relaxamento. Então, a dança, especificamente como ela perguntou, auxilia, né? É um momento que a gente extravasa, libera e pode entrar aí em sinergia com a música. Eu, particularmente, gosto muito de dançar. Sim, também. Vamos à segunda? Sim. Vamos lá. Eu participei do programa de gerenciamento de estresse, mas eu gostaria de saber de que forma que eu posso gerenciar, né, o meu estresse negativo sem o acompanhamento de um psicólogo. Ótimo, tem algumas técnicas que nós podemos fazer e a primeira delas seria de respiração. Quando você se sentir ansioso e ver que você não está conseguindo tomar frente à situação e reagir àquilo, é parar e respirar. Perceber o seu corpo e dar esse momento, essa pausa. A partir do momento que você respira e volta, né, aos poucos a retomar frente à situação, aí sim é perceber, é ver quais são efetivamente os estímulos que estão te deixando nessa situação, e aí você entendendo isso e percebendo quais são, fica mais fácil de lidar. Fundamental é perceber, né? Com certeza. Ok. Vamos à próxima pergunta. Gostaria de saber qual é o principal fator gerador de estresse dentro de uma empresa. Olha, não diria que só um fator é o principal. Existem vários fatores que podem ser geradores de estresse dentro da empresa. As condições de trabalho, a organização do trabalho, as relações socioprofissionais, estar numa equipe de trabalho onde as pessoas não se dão muito bem, pode ser um dos fatores de estresse. Então, é importante fazer uma investigação na organização para entender quais fatores impactam naquele grupo específico de funcionários. É fundamental que haja uma boa comunicação, né? Dentro desse ambiente de trabalho, não é isso? É fundamental, é importante que as pessoas verbalizem, né, quais são as suas dificuldades e até mesmo as coisas positivas para que elas sejam reforçadas. Perfeito. Temos outra pergunta, vamos lá. No curso, nós aprendemos sobre o estresse ruim. Eu gostaria de saber como nós poderíamos trabalhar o estresse bom. O estresse positivo. Bom, o estresse positivo é aquele momento que nos dá euforia, né, motivação, um gás a mais para dar conta do que a gente tem que fazer no dia a dia. Então, trabalhar o estresse positivo é usar ele a seu favor. Então, se você está eufórico, siga adiante, vá em frente àquele novo desafio, que isso certamente vai ser positivo. Então, uma situação desafiadora facilita esse estresse, né? Ajuda esse estresse positivo, no caso. Certamente, o corpo fica alerta e ele fica pronto para responder da melhor forma possível. Maravilha. Poliana, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa, viu? Obrigada, e que bom estar aqui conversando sobre um tema tão importante e que de fato impacta milhões de trabalhadores pelo mundo. Hoje conhecemos várias ferramentas para lidar com a vida de um jeito mais tranquilo. E eu espero que você faça bom uso delas, hein? Até o próximo Almanac Saúde! Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.